Segundo, as três testemunhas inspiradas. Seu testemunho foi dado depois que seu mestre foi pregado na cruz. Este é um ponto importante para sua consideração. Primeiro, Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Alguns pontos de seu testemunho são os seguintes. É a lei pecado? De modo nenhum. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Que ela foi ordenada para a vida, e é espiritual, que ele era grato a Deus, por meio de Jesus Cristo, porque com sua mente servia à lei de Deus. Ele também se deleitava na lei de Deus, seus mandamentos romanos, capítulo 7, que a lei foi estabelecida pela fé, capítulo 3, verso 31. Isto é, sob o Evangelho, no Espírito, e não na letra. Aqui, por favor, lembre-se de que esta testemunha foi milagrosamente e especialmente levantada e enviada para pregar a verdade aos gentios, algum tempo depois da crucificação, exatamente onde a parte oposta afirma que os mandamentos de Deus foram abolidos. Sua mensagem especial para eles era pregar o Evangelho e mostrar-lhes tudo o que havia sido abolido da lei de Moisés. Seus mais amargos perseguidores, tão zelosos pela observância dos mandamentos de Deus, nunca o acusaram de violar um deles. Se eles tivessem sido abolidos, era especialmente seu dever declarar isso aos seus ouvintes. Como então ousaria ensinar tal doutrina aos romanos, como está declarado nos 4 pontos acima, pelo menos 26 anos depois de haver recebido sua mensagem? Observe ainda mais um ponto aqui. Esta importante testemunha declarou em seu capítulo 7 aos seus irmãos, os romanos gentios, que ele guardava os mandamentos, ou servia à lei de Deus, o que é a mesma coisa, e no capítulo 3 diz que a lei de Deus é estabelecida. Este era seu ensino para eles, no ano 60 depois de Cristo. Iria ele contradizer a si mesmo no capítulo 3, verso 20, capítulo 10, verso 4, ou capítulo 14, versos 5 e 6, ou demonstrar um erro no capítulo 13, versos 8 a 10. Considere bem e veja se em tal caso seu testemunho não ficaria comprometido. Além disso, se ele está certo nos capítulos 3 e 7 aos Romanos, então sua carta aos Gálatas, escrita 2 anos antes, deve ter o mesmo teor. Leia os capítulos 3 e 4 e compare-os com o capítulo 5, verso 14. Em Hebreus 8, ele testifica que a mesma lei de Deus é escrita no coração e colocada na mente, na segunda ou nova aliança, que estava em tábuas de pedra, na primeira ou antiga aliança. No capítulo 10, versos 1 a 9, ele mostra a lei dos sacrifícios e ofertas, apenas uma sombra dos bens futuros. Quanto a 2 Coríntios 3, versos 7 a 18, a testemunha havia mostrado no ano anterior, em 1 Coríntios capítulo 7, que guardar os mandamentos de Deus é algo. Tradução de Whiting. Ele não poderia transformá-los em nada, nem aboli-los, no ano seguinte, depois de ensinar aos romanos que ele os guardava. Se você não contestar a veracidade desta testemunha, então os 4 pontos declarados acima estão claros. O segundo, o testemunho de Tiago, ele testifica que os mandamentos na lei de Deus são uma lei real. Capítulo 2, verso 11. Que devemos ser julgados por esta lei. Sendo isso verdade, o 6º e último argumento dos opositores cai juntamente com os 5 primeiros. Veja sua declaração. Por favor, não esqueça outro ponto aqui. Isto é, o testemunho da última testemunha é datado de 60 depois de Cristo, exatamente 29 anos depois de 31 depois de Cristo, data em que os opositores dizem que os mandamentos de Deus foram abolidos. O terceiro, o testemunho de João é: 1. Que o antigo mandamento desde o princípio deve ser guardado. 2.
porque a regra pela qual sabemos que amamos a Deus e a seus filhos é guardar os mandamentos. 3. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. A data disto é 90 depois de Cristo, 59 anos depois do ponto indicado pela outra parte. Uma passagem das Escrituras pertence aqui e pode ajudá-lo a formar o seu veredito. É esta: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Estas 3 testemunhas foram inspiradas por Deus para ensinar toda a verdade. Sem dúvida seguiram a última instrução de seu divino mestre, a saber, ensinai todas as nações, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, etc. Eles sofreram a perda de todas as coisas, ao confirmar a mesma aliança e pregar verdades afins. E finalmente todos, exceto João, selaram seu testemunho com o próprio sangue. O Senhor Jesus apresentou 6 pontos, provando que os mandamentos têm sido obrigatórios agora, há 1819 anos após a crucifixão, ponto em que os opositores testificam que eles foram abolidos e que continuarão obrigatórios até que o céu e a terra passem. As 2 primeiras testemunhas apresentaram 7 pontos, 29 anos após a crucifixão, e a terceira, 3 pontos, 59 anos após o mesmo momento. Como os opositores falharam logo de início ao apresentar um ponto de partida para a abolição dos mandamentos na crucifixão, e esse era o único ponto pelo qual sempre contenderam para provar sua doutrina. E como seus outros textos falharam em ajudá-los, tornando seu testemunho ainda mais obscuro e inseguro, digo que em vista de todas estas coisas, a sua causa parece muito fraca. Mas eu me detenho e submeto o caso a vós, para que deis um veredito justo segundo a lei e o testemunho. Caro leitor, examine por si mesmo e não seja enganado, nem conduzido de olhos vendados. Sua salvação está em jogo neste ponto. Você será julgado por estes mesmos mandamentos. Veja Tiago, capítulo 2, verso 12. Eles constituem a eterna aliança de Deus com o homem. Olhe para o sublime quadro da última obra final, para toda a casa de Israel. Olhe para dentro do templo aberto de Deus. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Ali está a arca contendo os próprios 10 mandamentos, a eterna aliança de Deus. Suponha por um momento que o homem fosse capaz de destruir o modelo. Ainda assim, Deus tem o original guardado no lugar mais seguro do céu. Olhe, ali estão 2 querubins sobre a aliança, contemplando-a. Ali está o Senhor Jesus, bem junto dela, com o peitoral do juízo sobre o coração, representando os nomes de todo o Israel. Veja, ele os está apresentando diante do Pai, que está acima entre os querubins, numa nuvem gloriosa. Sua glória enche o templo, e seu olhar que tudo vê está examinando cada nome. Leitor, esta cena está agora chegando ao fim. Dentro de poucos dias mais, nosso advogado terá terminado sua intercessão, e Deus enviará as 7 últimas pragas e os seus 4 severos juízos, e destruirá completamente toda a alma que for encontrada transgredindo seus mandamentos. Então será tarde demais para averiguar se esses opositores sabiam mais do que o Senhor Jesus, juntamente com suas 3 testemunhas especiais, que Deus inspirou e enviou para ensinar seus mandamentos. Se você possui qualquer evidência de que seu nome está no peitoral do juízo, não hesite nem mais um momento em fazer e guardar todos os mandamentos de Deus. Amém. Joseph Bates, Fairhaven, Massachusetts, 4 de novembro de 1850. A revista Yaralto, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Paris, dezembro de 1850. Nossa posição atual. Nunca houve um tempo,
desde que abraçamos pela primeira vez a fé adventista, em que nossa posição parecesse tão clara e satisfatória como no presente. Nosso caminho, como a luz resplandecente que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, está se tornando mais brilhante a cada passo que damos. Esta devia ser a porção dos justos, que no tempo de espera e vigilância deveriam viver pela fé. Os 2300 dias. Este período profético tem sido, e ainda é, a principal coluna da fé adventista. É, portanto, da máxima importância que tenhamos uma compreensão correta do início e do término deste período, para entendermos nossa posição atual. 457 a.C. foi o ano apresentado e claramente provado pelo irmão Miller como a verdadeira data para o início dos 2300 dias. Foi publicado ao mundo por todos os periódicos do segundo advento do país, por livros e por palestras públicas, como a verdadeira data. A prova era tão conclusiva que aqueles que examinavam o assunto com sinceridade a aceitavam imediatamente. Os opositores instruídos não mostraram, nem puderam mostrar, que estávamos errados ao datar os 2300 dias, a partir de 457 a.C. Com esta data claramente estabelecida para o início da principal coluna da fé adventista original, os pregadores saíram unidos para proclamar o clamor da hora do juízo. Esta foi a data escrita no Gráfico Cronológico das Visões de Daniel e João, publicado por J. V. Himes, 14, Devonshire Street. Era o testemunho unânime dos pregadores e periódicos do segundo advento, quando permaneciam sobre a fé original, que a publicação do gráfico era um cumprimento de Abacuque, capítulo 2, versos 2 ao 3. Se o gráfico era um assunto de profecia, e aqueles que o negam abandonam a fé original, então segue-se que 457 a.C. era o ano, a partir do qual se deviam contar os 2300 dias. Era necessário que 1843 fosse o primeiro tempo publicado para que a visão parecesse tardar, ou para que houvesse um tempo de tardança, durante o qual o grupo das virgens deveria cochilar e dormir sobre o grande assunto do tempo, pouco antes de serem despertadas pelo clamor da meia-noite. Há uma aparente contradição na linguagem do profeta. Ainda que tarde, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isto só pode ser explicado pela história do movimento do segundo advento. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Isto se cumpriu quando o primeiro tempo publicado foi tornado claro no gráfico, porque a visão está ainda para o tempo determinado. Observe isto. Há um tempo determinado ligado à visão tornada clara sobre tábuas. E a que pode isso referir-se senão à visão dos 2300 dias, da qual foi dito, fecha a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. O tempo determinado era longo, e no tempo determinado será o fim. Mas no fim falará, e não mentirá, ainda que pareça tardar, parecendo tardar ao estender-se até 1844, além do primeiro tempo publicado. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui daremos extratos do Escudo do Advento número 1, publicado em maio de 1841. Páginas 122 a 124. Esta é uma obra padrão para os crentes adventistas e apresenta sua visão unânime de sua verdadeira posição naquele tempo. Tendo passado o ponto do aparente término dos períodos proféticos, fomos colocados numa posição que Deus previu que seus filhos seriam colocados no fim da visão, e para a qual ele fez provisão pelo profeta Abacuque, capítulo 2, versos 1 a 3, quando diz:
Porei-me na minha torre de vigia, e me apresentarei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que ele me dirá, e o que responderei quando eu for arguído. Ou, como se lê na margem, quando eu for argumentado. E o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão está ainda para um tempo determinado, os 7 tempos, mas no fim dos períodos proféticos falará e não mentirá, ainda que pareça tardar, além de sua aparente terminação, espera-o, porque certamente virá na plenitude dos tempos proféticos, além da qual não tardará. Que esta admoestação se refere ao tempo presente é evidente pela citação de Paulo em Hebreus, capítulo 10, versos 36 a 39. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Cremos que estamos ocupando aquele período mencionado por nosso Salvador, quando o noivo tarda. Mateus capítulo 25, verso 5, ao qual o reino dos céus deveria ser comparado quando aquele servo mau, havendo uma aparente falha de tempo, disser em seu coração: Meu senhor demora a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios. Cremos que foi em vista de tal aparente tardança da visão que o apóstolo Tiago disse: Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está à porta. E cremos que foi antecipando a passagem do tempo esperado que nosso Salvador nos advertiu, em Lucas 12. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Esperar implica que o tempo tenha passado, pois até que isso aconteça, não se espera. Portanto, nosso Senhor acrescenta: Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Se a visão não falou no outono de 1844, então ela nunca falou, e jamais poderá falar. Foi então tão claro como o sol ao meio-dia, que toda a evidência apresentada para provar que os 2.300 dias terminariam em 1843 provava que eles terminariam no outono de 1844. Foi proclamado por toda parte: certamente virá, não tardará. A visão falou em linguagem que não podia ser mal compreendida, nem facilmente esquecida, embora muitos gostassem de apagar os fatos do caso da história do passado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Cremos que o tempo determinado não tardou, que a visão realmente falou em 1844, e que então chegou o tempo para a purificação do santuário. Isto examinaremos em outro lugar. Copiamos o seguinte importante testemunho sobre o tempo, do Arauto do Advento, de 13 de novembro de 1844. O ano de 1843. Este, como é bem sabido, foi o nosso primeiro tempo publicado. Foi o ano segundo o calendário judaico em que esperávamos o Senhor. Nunca houve quaisquer dias determinados naquele ano, como nossos opositores têm repetidamente afirmado, sobre os quais os adventistas estivessem unidos em suas expectativas, como sendo o dia que seria honrado pelo advento do Senhor. Havia, contudo, vários dias naquele ano que eram aguardados com grande interesse.
Mas enquanto alguns tinham os olhos voltados para um dia, outros dirigiam suas mentes para outros dias, de modo que não havia unanimidade de expectativa a respeito deles. No ano, porém, todos estávamos unidos e criamos que em algum momento entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, o Senhor viria. Nossas mentes estavam dirigidas para aquele ponto de tempo pelo fato de que, datando os vários períodos proféticos a partir daqueles anos aos quais os melhores cronologistas atribuíam o cumprimento dos acontecimentos que deveriam marcar seu início, todos pareciam terminar naquele ano. Isto, contudo, era apenas aparente. Datamos os 7 tempos, ou 2520 anos, a partir do cativeiro de Manassés, o qual é colocado pelos cronologistas, com grande unanimidade, em 677 a.C. Esta é a única data da qual já calculamos o início desse período, e subtraindo 677 a.C. de 2520 anos, restava apenas 1843 depois de Cristo. Contudo, não observamos que, assim como seriam necessários 677 anos completos antes de Cristo e 1843 anos completos depois de Cristo para completar os 2520 anos, isso também nos obrigaria a estender esse período até 1844 depois de Cristo, na mesma proporção em que ele pudesse ter começado após o início de 677 antes de Cristo. O mesmo também era verdadeiro para os outros períodos. O grande jubileu de 2450 anos, começando com o cativeiro de Joaquim, em 607 antes de Cristo, e os 2300 dias, começando com as 70 semanas em 457 a.C., exigiriam, respectivamente, 1843 anos completos depois de Cristo, acrescentados a tantos anos completos antes de Cristo, quantos fossem os anos em que sempre fizemos começar cada período, para completar o número de anos de cada um. E como, ao subtrair de cada período a data antes de Cristo de seu início, restaria 1843 depois de Cristo, nenhuma consideração foi feita à fração do ano que, em cada caso, havia transcorrido desde seu começo, e que exigiria que cada período se estendesse além do término de 1843 depois de Cristo, tanto quanto cada um deles tivesse começado após o início do ano antes de Cristo do qual é datado. Continua. Revista do Segundo Advento e o Arauto do Sábado. Série audiobook no YouTube. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos em audiobooks dos pioneiros. O link do grupo do WhatsApp está na descrição. Faça parte conosco da preservação das veredas eternas adventista.